A paz de nosso Senhor Jesus, que hoje seja um dia maravilhoso da presença do Senhor. Eu sei que às vezes podemos ficar tristes, cansados, sobrecarregados e sem saber o que fazer, quais são as nossas expectativas. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor para nós meditarmos em relação a isso. Lá em Êxodo, capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Um anjo do Senhor se manifestou ali, e Moisés não percebeu o anjo. A única coisa que chamou a atenção dele foi o fogo na sarça, e a sarça não se consumir. E quantos de nós hoje talvez estejamos olhando para o fogo, a pressão, a crise, os problemas, a dificuldade, e não notamos os anjos do Senhor que estão ao nosso redor para nos guardar? Que não olhamos para Deus que está conosco para nos proteger, como diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não ficará atribulado, mas descansará à sombra do Onipotente. E aqui Moisés não se dá conta do anjo, ele só olha para o fogo na sarça, e ele não percebe que a sarça não está se consumindo mesmo diante do fogo. Talvez essa tem que ser a nossa fé, entender que mesmo vindo fogo sobre a sarça, sobre as nossas vidas, sobre as nossas estruturas, sobre o nosso trabalho, sobre nossa escola, sobre nossa família, não vai se consumir se Deus está conosco. Se Deus está conosco, e está, não vai se consumir, o fogo pode vir. Temos que perceber o mundo espiritual e notar que há anjos em guerra, em prontidão, lutando contra as hostes demoníacas nas regiões celestiais. E nós temos que orar fortalecendo esses anjos, fortalecendo essa guerra, lutando, levantando mãos santas e repreendendo todo demônio que traz pressão, que traz medo, que traz angústia. Repreenda os dados do inimigo. Não se encante com a crise não destruir a sarça, o fogo não destruir a sarça. Se encante por saber que Deus enviou suas hostes celestiais, seus anjos, para nos guardar, para nos guardar. E assim nós estamos, que mesmo na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram guardados, e nem o cheiro do fogo atingiu a vida deles. Mesmo na cova dos leões, Daniel foi guardado, e o leão não o comeu, não o arranhou, nem sequer fez o seu cheiro em Daniel. Mesmo numa prisão, José foi guardado, mesmo num buraco, ele foi guardado. E assim nós seremos guardados, se nós cremos no Senhor nosso Deus. Não se admire com a crise, se admire com aquele que nos salva no meio da crise, e a sarça continua a mesma, mesmo pegando fogo. Que Deus te abençoe e que você continue a crescer e a expandir em nome do Senhor Jesus.